Você pode falhar. Se você pecar, a Bíblia diz, temos um advogado, um intercessor diante de Deus. Está sempre intercedendo por nós. Ou seja, você sempre vai ter o perdão. Porque o que ele fez foi perfeito. Está consumado, não tem mais o que ser feito. E aí, hoje você vai lutar contra esse pecado. Só que não na sua força. Você vai lutar porque todo dia você quer, a sua carne deseja. E Deus, a Bíblia diz, né, 2 Coríntios 5,17: aqueles que agora estão em Cristo são nova criatura. As coisas antigas já se passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo significa o quê? Espiritualmente. Mas as suas emoções que você viveu no passado, as suas experiências, não vai vir um apagão na sua mente. Ou seja, a pessoa que se envolveu muito no pecado quando era do mundo, provavelmente vai viver uma batalha maior depois de novo convertido. Não quer dizer que agora virei o santo e não vou desejar mais aquilo. Não, às vezes vai vir. E o diabo vai fazer questão de trazer à tona quem ele era. Só que a capacitação de Deus também, Deus garante a parte dele. Então você falou da lei e da graça. A graça vem por Jesus. Veio por Jesus. Ou seja, você não é salvo pelas suas obras. Você não tem que fazer algo para ser aceito por Deus. Você já é aceito. Então tudo agora é pela fé. A Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé. Lá em Ezequiel 36, versículo 26, Deus profetizou. Ele falou, vai chegar um dia que eu vou tirar o coração de pedra e vou dar um coração de carne. E eu vou fazer com que os meus filhos andem nos meus caminhos. Porque eu vou colocar a lei no coração deles e eu vou dar um novo espírito para eles. Ou seja, a lei, ela te revela o pecado, mas ela não te dá força para vencer o pecado. Mas o Espírito Santo, ele te capacita. Entendeu? Entendi. Então, Paulo diz, nós somos ministros de uma nova aliança. Não da letra, porque a letra mata, mas do Espírito, porque o Espírito vivifica. Ele não tava, aí as pessoas interpretam errado, elas pensam, então quer dizer que eu não posso estudar muito, né? Porque a letra mata, eu vou ficar frio espiritualmente. Não, quanto mais você estudar com o coração aberto, pedindo para Deus falar com você, mais você vai se aproximar de Deus. Mas ele estava dizendo o seguinte, a letra mata. Só saber das leis vai simplesmente ser a sua sentença, cara. Quando Jesus, eu vou te dar um exemplo, quando Jesus veio e ele trouxe o Sermão da Montanha, ele subiu lá no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, 6 e 7. E ele conta, olha, se alguém, antigamente vocês ouviram falar, né, olho por olho, dente por dente. Agora se alguém te fizer um mal, perdoa essa pessoa. Ore por aqueles que vos perseguem. Abençoe, quando alguém fala mal de você, fale bem dela. Abençoe aqueles que vos maldizem. Na verdade, se a pessoa não chegar com essa ótica que eu tô te falando, ela tá lendo a sentença de morte dela, cara. Porque ninguém consegue viver aquilo. Ele falou, sejam perfeitos como o Pai de vocês é perfeito. Sejam misericordiosos, assim como Deus tem misericórdia de vocês. Se você só ler isso, sem entender o que Jesus fez por você, você vai achar bonito, vai querer seguir e não vai conseguir. É por isso que um monte de gente não consegue perdoar, porque ainda está tentando do jeito dela. A pessoa precisa do Espírito Santo. Quando Jesus, ele morreu... Não é fácil, né? Perdoar e fazer outras coisas não sem é fácil de jeito a graça. Sem a graça, né? cara. Então a Bíblia diz que a graça nos ensina a viver uma vida piedosa, santa e justa diante de Deus. Ela nos capacita. E é por isso que hoje eu olho para a minha vida e eu penso, nossa, olha o que foi a graça na minha vida. Porque hoje eu sou a pessoa que eu jamais conseguiria ser por mim mesmo. Eu faço coisas que eu jamais conseguiria fazer por mim mesmo. Cara, eu não gostava de trabalhar. Hoje eu acordo 5 horas da manhã, já ligo o meu computador, já quero gravar uma mensagem, eu já quero abençoar os outros. Eu faço tudo, né, o processo no YouTube. Eu faço as capas, faz tudo? Faço o título, só não edito mais. Antes eu editava, agora tem um moço que me ajuda. Eu faço coisas que eu jamais conseguiria fazer. Eu estou conseguindo cumprir a vontade de Deus, viver o chamado que Ele tem para mim, mas se fosse por mim mesmo eu jamais conseguiria, entendeu? Então eu simplesmente oro e peço, Deus, tem dia que eu penso, eu não vou dar conta. E Deus me capacita, entendeu? Entendi. Agora, se eu quiser seguir esse chamado sozinho, por risco e conta própria, eu vou cair, eu não vou dar conta. Quanto mais eu pensar, eu não posso pecar, eu tenho que dar um bom testemunho. Aí que eu vou dar um escândalo, entendeu? Então, quem quiser se apoiar na lei,
vai morrer, porque Jesus falou, olha, se vocês não crerem que eu sou o enviado de Deus, vocês vão morrer nos seus pecados. Pode ser a pessoa mais boa do mundo, se pecou uma vez só, já não tem salvação. Mas ao mesmo tempo, o criminoso na cruz No último segundo fez tudo errado. Quem garante que depois que ele se ele tivesse a oportunidade de descer da cruz, quem garante que ele ia conseguir mudar de vida? Mas só o fato dele falar, Jesus, eu creio, o Senhor é o enviado de Deus. Nós estamos aqui na cruz porque a gente pagou, a gente está pagando o que a gente fez. Você não, você não tem pecado. E ele falou, lembra de mim quando você entrar no reino de Deus, no paraíso. E ele falou, hoje mesmo você vai estar comigo. Então ali Jesus estava mostrando que qualquer pessoa pode ser aceita por Deus. Essa é a boa notícia. Porque se não fosse isso, seria uma notícia ruim, cara. É claro. Entendeu? Eu tenho que fazer para merecer. Não tem mais volta, já tô no inferno. Eu encontrei esses dias com um amigo meu de infância. Lembra que eu te falei que tinha um amigo meu que ficava em cima do muro? Sei. Esperando pra você ir pra gente brincar. E eu falei de Deus pra ele. Ele falou assim, Juninho, eu sou muito pecador, cara. Cara, eu não consigo. Me desculpa, mas eu não consigo, cara. Pela lei não, né? Se você não tem que consertar a sua vida, mudar a sua vida pra vir até Jesus. Não, vai até Jesus, cara. Depois... Ele vai mudar a sua vida. Entendeu? Jesus falou, sem mim nada podeis fazer, cara. Ele falou, eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Se vocês estiverem comigo, vocês vão dar frutos. Se você estiver comigo, não na religião. Não adianta ir na igreja evangélica. Não é isso que vai mudar. Lá você vai ouvir sobre Jesus. Cabe a você seguir a ele ou seguir a religião. Entendi. Então, sem ele a gente não consegue, cara. Por isso que a Bíblia diz, lá em Gálatas 5, existem as obras da carne e os frutos do Espírito. Por que a Bíblia dá diferenciação? Obras e frutos. Porque obra é algo que vem do seu esforço. Demanda esforço, do seu impulso carnal, humano, terreno. Frutos não, é algo gerado naturalmente. É por isso que o cara era sem educação pra caramba, tratava a esposa super mal, e converteu, cara. O cara realmente teve um encontro, virou outra pessoa. É porque quis mudar de vida. Não, é Jesus que tá operando nele, entendeu? Entendi. Então, o que eu percebo que faz a diferença na vida do cristão é a visão que ele tem da graça. Da graça de Deus. Ele muda a visão dele sobre Deus, porque ele começa a enxergar, nossa, Deus não é um Deus que quer castigar. A Bíblia diz que nem no Antigo Testamento, que era baseado na lei, Deus não tinha prazer na morte do ímpio. Ele falava, eu quero que vocês se convertam, que vocês me obedeçam para você escolher. Eu não consigo imaginar um Deus que tenha prazer no erro de alguém, ou você não seguiu o que eu estou falando, vou te castigar. Não consigo ver esse Deus. Porque esse Deus é vendido às vezes, né? Exatamente. Nossa, então, um Deus que é bom pode querer castigar. E por que acontece das pessoas estarem felizes, mesmo tendo Jesus? Porque Jesus falou, vocês são bem-aventurados. Eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Por quê? Porque eles estão seguindo regras. As pessoas vão na igreja, não estou falando todas, lógico, mas a grande parte é o quê? É baseada em campanhas, baseada em votos. A pessoa pensa assim, nossa, eu não posso falhar com a campanha. Se eu falhar, Deus não vai me abençoar. Entendeu? Se você não der o dízimo, vai vir um devorador, você vai ser amaldiçoado. Você vai estar roubando a Deus. Isso é o Antigo Testamento, está lá na Bíblia. Se a pessoa não tiver a visão da graça e entender a época em que nós estamos, ela vai tentar viver baseado na lei, vai frustrar e vai colher fruto ruim, porque a pessoa não vai receber o perdão, o inimigo vai pisar nela, vai acusar o tempo todo. Então as pessoas pensam, esses dias mesmo um moço chegou para mim e falou, pastor, eu não entendo, minha vida não vai para frente, financeiramente falando, né? Eu sou dizimista fiel, eu dou oferta, não entendo. Por quê, pastor? Eu falo, primeiro, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendeu? Não quer dizer que se você deu ou deixou de dar o dízimo, que Deus não vai te abençoar, cara. Você já tem toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Você já está abençoado, cara. Entendeu? Agora, se você achar que, porque eu dei lá na frente uma oferta, Deus tem que me abençoar, aí quer dizer que você não deu de coração. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. E aí a pessoa fica dependendo disso, entendeu? Nossa, eu faltei no culto. E aí o pastor chega e tá desviando, né? Eu tô falando porque já aconteceu comigo. E aí eu deixava de ir na igreja, às vezes não tinha tempo, cara, corrido e tal. O pastor chegava e, cara, tá desviando já, hein? Ou seja, colocando um fardo sobre mim, cara.
isso tudo era ruim, mas ao mesmo tempo me fortaleceu a acreditar na Bíblia, no que Jesus falou, entendeu? E Jesus falou que eu sou dele, que eu não vou me afastar por nada, não há nada que possa me separar do amor dele. Então, se eu não tiver uma convicção na palavra, as pessoas vão me convencer, vão me aprisionar com regras, entendeu? Então a gente tem que viver a graça. E a Bíblia tem só um último detalhe. Eu vi que você fez um sinal para ele querendo parar. Não é isso. É para ele separar perguntas já. Isso aqui é perguntas. Sim. Eu nem sei quanto tempo nós estamos conversando. Meia hora só. Pastor, a primeira vez que eu fiz esse sinal, ele pensou que era cafezinho. Ele me trouxe cafezinho. Eu falei, não, é perguntas. Eu fiz assim, ele apareceu com café. Eu falei, o quê? Não, isso é para você separar perguntas. Entendi. Lá em Hebreus capítulo 2 diz o seguinte: nós não devemos desprezar a bondade, a tolerância e a paciência de Deus, porque é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Deus é muito bom, Deus é misericordioso, Deus é Deus de graça, e é a bondade dele que nos convence. E quando eu li isso aí, eu achei muito interessante, porque eu pensei, gente, não é o castigo, o medo de ser castigado que me faz se arrepender? Isso aí, na verdade, gera um remorso só. Eu sinto culpa, nossa, eu fiz o que é errado, mas eu não me entreguei de verdade. Porque arrependimento é mudança de mentalidade. Eu não quero mais isso para minha vida. Simplesmente, não convém mais eu praticar isso. Então é a bondade de Deus que nos convence do pecado. Só que essa bondade nem sempre é passar a mão na cabeça. A Bíblia diz, por exemplo, lá em Hebreus capítulo 12, que Deus é Pai e Ele nos disciplina porque Ele nos ama. E a gente não pode desprezar a disciplina dele, porque vai doer e vai ser ruim, mas depois vai trazer frutos na nossa vida. Entendi. Então, o que é aquilo que eu tinha te falado, eu me converti, entreguei a vida para Jesus e agora estou vivendo no pecado mesmo. Deus vai te disciplinar. Quer dizer que você sofreu um acidente? Não. Deus vai fazer eu pagar. Não, Jesus já pagou. Só que Ele vai te disciplinar. Primeiro, eu acredito, Deus fala com a gente no individual. Ele vai nos convencendo, meu filho, sai dessa. Isso no ambiente não te convém. Ele traz pessoas que te falem isso direto ou indiretamente, às vezes também. Isso. Não vai mudar, não quer mudar? Aí às vezes Deus tem que usar alguém. Alguém percebe. Entendeu? O pastor que às vezes fica olhando o rabo de saia, alguém chipou o pastor. Esses dias já faz um tempo, de um cara, filho da pastora da igreja, frequentando prostíbulo. Sim. É mais comum do que a gente imagina. Quem quiser viver baseado, tipo, não posso fazer isso, vai fazer. Meu amigo, aí que a pessoa ela não vai ter força para vencer. É a dependência de Deus, é você orar, deixar a palavra transformar a sua vida, que você começa a experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, nem lembro o que eu estava falando. Não, você falou que só ia concluir isso daí quando a gente está falando de graça e a lei. Da bondade de Deus. Aí o que acontece? Isso. Deus vai nos disciplinar, entendeu? E Deus já me disciplinou muitas vezes. A gente sente Deus falando com a gente, Deus nos chamando. Você fala, o disciplinar é como um pai, às vezes, dar um castigo, o que a gente chama de castigo. Não é um castigo, né? O meu filho, por exemplo, se ele fizer alguma coisa errada, eu não vou maltratar ele. Não, mas, por exemplo, você tira o videogame dele, ou você tira meu filho, quando ele tá muito manhoso, a gente tira a tablet dele e fica um tempo. É um castigo, mas ele entende que aquilo é errado. Primeira coisa, Deus, Ele não cria o mal. Deus não Ele pode permitir, entendeu? Tá. Ele não joga uma doença pra alguém pra castigar. Exatamente. Inclusive, eu já vi pessoas, um moço que, depois de convertido, ele não abandonou essa vida sexual. E o que aconteceu? Teve uma doença sexualmente transmissível. Entendi. Entendeu? A Bíblia diz, no próprio livro de Hebreus, capítulo 12, trate as dificuldades como disciplina de Deus. Lá fala exatamente assim. Não foi que Deus permitiu, cara. Não foi Deus que deu aquela doença, mas ele sofreu a consequência de um ato, de um pecado. Exatamente. Então, a gente não pode brincar com Deus, entendeu? E a gente não pode dar brecha, e tudo isso a gente tem que fazer porque a gente quer estar com Deus, não por medo, entendeu? Deus não quer essa ideia de que Deus vai nos castigar, isso aí não é de Deus, entendeu?
Aí também não resolve, né? Resolve por um tempo. Não muda nada, entendeu?